Boa noite, Brasil! Vamos chegando, meu povo! Hoje tem live, hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro. Seja muito bem-vindo você! Que alegria receber você aqui nessa noite. Hoje tem uma live muito especial, vai convidando os seus amigos para estarem conosco hoje à noite. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas você aí do Instagram, você do Facebook, você também do YouTube. Boa noite para você que está chegando aí, boa noite Aline, boa noite Márcia, boa noite Beatriz, boa noite Pedro, boa noite Sandra. Sejam todos muito bem-vindos, que alegria receber você. Vai convidando os teus amigos para estarem conosco, você que está no Instagram, você clica na pipazinha e vai convidando as pessoas para estarem conosco. E eu também já estou convidando aqui várias pessoas para estarem conosco hoje à noite aqui nessa live. Vamos chegando, meu povo, olha só que alegria, mais uma live, mais uma noite. Vamos convidando o povo para estar aqui, hein? Já convidei vários aqui, você vai convidando também, para que essas pessoas possam estar chegando aqui para estar conosco. Hoje é dia 14 de janeiro. 14 de janeiro, olha só, hein? Quase está passando já o primeiro mês do ano de 2021. Boa noite para você, Lindaura. Boa noite para você, Patrícia. Boa noite para você, Eudália. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho. Viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim, começando uma vida de cada vez. Um tempo atrás eu comecei com a minha e eu creio que você também pode transformar a sua história, a sua vida. E eu creio também que uma vida de cada vez a gente vai transformar a vida de uma grande quantidade de pessoas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre mudança. Mude a sua mente para mudar o seu mundo. Porque muitas vezes a gente quer mudar o mundo dos outros, a gente quer mudar uma série de coisas, mas às vezes a gente acaba parando e a gente meio que não se conecta ou se desconecta do mundo ideal, o mundo que você nasceu para você realmente ter. E grande parte das pessoas passam por traumas, bloqueios, coisas terríveis na sua vida, e essas coisas fazem com que as pessoas estejam muito distantes daquilo que verdadeiramente elas nasceram para ser. Ou seja, não tenho dúvidas e sem medo de errar que você não é o que você nasceu para ser. Então a gente precisa mudar, transformar, e hoje a gente vai falar sobre mudança. Mude a sua mente, você vai mudar o seu mundo, aquela realidade, aquilo que você vive, tá certo? E na live de hoje eu queria começar ela com um pensamento muito importante, e o pensamento é o seguinte: a mente é todo o equipamento básico de que você precisa para alcançar a plena felicidade. Olha que incrível, né? Nas lives, e você que assiste as lives, você que faz parte aí do GPS emocional, ou você que faz parte do programa Insight, ou você que faz parte do Detox, ou você que de repente comprou o livro A Terra de Ninguém, ou você que comprou ainda o guia, né, o guia da ansiedade, e você tem aí em casa, você sabe que eu falo sempre sobre isso, que a nossa mente é incrível, ela é uma terra fértil, e essa terra fértil faz com que muitas pessoas desconheçam o poder que tem essa mente. E esse poder é incrível, na verdade. Por quê? Porque tudo aquilo que nós plantamos dentro de nós, ele tem um poder incrível para florescer. E os nossos pensamentos, eles são sementes nesta terra. Então, dependendo daquilo que você tem pensado, faz com que você produza coisas boas ou você acabe destruindo por completo a sua saúde emocional. E a grande pergunta para você parar e pensar é: e os teus pensamentos? Eu tenho pensado no quê? Que tipo de pensamento tem, perpetuado a minha vida, a minha mente? Então você que está no YouTube, você que está no Facebook, você que está no Instagram, que tipo de pensamento, não é verdade? Nesse livro aqui, que é A Terra de Ninguém, até abrindo um parênteses aqui agora,
se você, quando o livro chegar, porque eu vi que a editora mandou um monte de livro essa semana aí, e vai chegar provavelmente, se já não chegou. Quando chegar o seu livro, não esqueça de você tirar uma foto com o seu livro e me marcar. Você no Instagram, marca no Instagram, você no Facebook também lá me marca, para que você possa estar mostrando, e eu quero comentar aí nessa sua foto do livro que chegou para você, tá certo? A editora mandou vários essa semana, e eu acredito que vai estar chegando aí na sua casa, se não chegou. Se já chegar, marca aí, tá bom? Aqui nesse livro tem um capítulo inteiro sobre você não é os teus pensamentos. Isso é muito melhor do que você imagina. Então, quando a gente olha para isso, pensamentos, eles são sementes, e essas sementes, elas têm um poder incrível de destruição. E hoje a gente vai falar sobre mudança, né? Esse tipo de mudança tão necessária para transformar a sua história. Então, lembre de algo muito importante. O Criador, ele te deu um presente incrível que se chama mente. E ela se transformou numa terra de ninguém, que eu falo no livro, né? E você já entendeu o porquê. Se você não entendeu, acompanhe as lives ou leia no livro aí, que você tem um capítulo inteirinho sobre a terra de ninguém. E uma coisa muito importante, que essa terra é o único instrumento ou equipamento básico necessário que você precisa para você transformar a tua história e alcançar a plena felicidade. Os nossos problemas estão na mente, começam na mente, e a solução também está na mente. Então, cabe a você ser de luz, transformar a sua história, começando pela sua mente, começando pelos teus pensamentos, transformando por completo, tá certo? E eu quero então trabalhar aqui nessa live, nessa noite, mas antes ainda agora da gente entrar, a gente vai engatar uma quinta e vai caminhar firme aqui. Uma coisa muito importante é o seguinte, gente. Você já ouviu eu falar, você que está aí no Facebook, você que está no Instagram, até você do YouTube, da grande novidade que nós vamos ter. Já começou, a nossa equipe já está selecionando algumas pessoas, já entraram em contato com algumas pessoas. As nossas videochamadas vão começar, que é uma avaliação gratuita do seu emocional. Então, se você não se inscreveu ainda, corra, porque tem muita gente inscrita e você pode ficar de fora. Não significa que todos que vão se inscrever vão conseguir, porque a equipe faz uma triagem e nessa triagem, então, ela me passa. E quando ela me passa, ela vai, então, eu vou atender aqueles que eles me passarem, entendeu? Eles vão marcar o dia, vão marcar tudo e tal. E muitas vezes eles entram em contato pelo nosso sistema aí de entrar em contato com você, que pode ser o e-mail ou pelo WhatsApp, mas é uma outra pessoa que está por trás, não necessariamente eu, mas um dos líderes aqui da minha equipe, ele acaba entrando em contato com você. Às vezes está usando até o meu nome, mas não sou eu, é um outro homem que está falando com você, tá? E uma coisa muito importante, se você ainda não faz parte, na minha biografia aí, né, no feed, no meu perfil, melhor dizendo, do Instagram, você tem ali a parte dos links, você entra ali e você pode clicar em avaliação emocional, se eu não me engano que ficou, e você pode se inscrever. Ou você recebeu um e-mail, vai por lá, ou se você foi lá pelo Telegram, se inscreva pelo Telegram, ou você no Facebook, você também tem aí uma postagem, você pode se inscrever. Gratuito, não paga nada. É uma conversa de mais ou menos 45 minutos a 1 hora, onde a gente vai fazer um passo a passo de um processo de avaliação, é olho no olho, por isso que é videochamada. Eu quero estar olhando para você, a gente vai conversar um bom tempo, eu vou te fazer algumas perguntas e dentro nesse negócio a gente vai encontrar a origem, a raiz das suas dificuldades, os teus problemas, para que eu possa melhor direcionar você para te atender, tá certo? Então vai ser uma avaliação incrível, se inscreva, é gratuito para você participar, é através de uma videochamada de 45 ao máximo 1 hora, ou seja, 60 minutos a gente conversando. Vai ser muito forte mesmo essa conversa e o objetivo é te ajudar, tá bom? O nosso objetivo aqui é te ajudar. E eu acredito piamente que o sucesso e a felicidade tem tudo a ver com a nossa mente, porque como tudo começa na mente, as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles estão na mente e a solução também está na mente. Então muitas vezes você é infeliz, você está passando por estados de infelicidade, você está passando por estados de insucesso e a grande situação que está acontecendo por trás disso está na sua mente. Por quê? Porque a nossa mente é um campo de batalha e você já me ouviu falar muito sobre isso. Eu falo sobre o campo de batalha, eu falo sobre
o nosso inconsciente também como aterro sanitário. Eu falo dos vampiros emocionais, dos parasitas emocionais, eu falo de uma série de coisas, né, que fica fácil de você entender, de você compreender o que eu estou querendo passar, porque a minha intenção é que até as crianças acabem entendendo, né, o que eu estou querendo falar. Então, quando você olha para esse campo de batalha que é a mente, a luta está aqui dentro. Uma série de inimigos estão dentro da tua mente. E dentro dessa tua mente, toda a parte ruim de uma vida inteira, desde que você saiu do útero materno, desde que você estava grudadinho lá pelo cordão umbilical da sua mamãe, e você saiu, né, de dentro do útero materno, ou melhor ainda, lá dentro, recebendo alimento, recebendo tudo que era necessário para você se formar, para você se desenvolver, para você crescer. Você também recebeu as emoções negativas da sua mãe, você recebeu também a influência negativa que vinha de fora. Aí você nasceu para esse mundo vindo com uma herança genética, com uma propensão para algumas dificuldades que você enfrentaria, ou você pode ter tido memória genética que vem do pai para o filho, que passa do espermatozoide, ou seja, o pai que era um bloqueado, o pai que foi traumatizado, isso ele pode passar para o filho e você nasce para esse mundo na situação que você está vivendo. E quando você entra nessa condição agora, saindo do útero materno, você entra para um mundo onde você vai ter uma série de coisas que vão acontecer com você. Que tipo de coisas, por exemplo? Os maiores causadores de traumas e bloqueios emocionais têm a ver com a paternidade, principalmente o pai, mas a mãe também entra. Quantas crianças, e talvez eu falo para alguém hoje que você é a criança que cresceu. Quantos de vocês, talvez, em um determinado momento da sua vida, talvez teve uma rejeição ainda no útero. A grande quantidade de mamães não está preparado, ninguém está preparado para ser mãe. É um ou outro caso isolado que de repente ela se preparou, mas a grande maioria não, é um acidente de percurso. E em alguns casos há uma rejeição uterina, ou seja, há uma rejeição no útero. Uma palavra que é solta. Eu lembro de um caso que eu tratei, que eu já comentei com vocês aqui, que a mulher dava soco na barriga, ela queria que a criança morresse, ela dizia morre praga, e essa criança nasceu. Então você imagine os traumas e os bloqueios que ela veio desde o útero. E aí você nasce para esse mundo e você começa a enfrentar uma grande quantidade de problemas e os traumas começam a vir pelos pais, pelos avós, pelos cuidadores, pelos professores, pelos irmãos, pelos amigos, se você frequenta uma determinada igreja, pelo povo da igreja e assim por diante. A igreja é uma das que mais causa também traumas às pessoas, inclusive bloqueios. E quando você olha para isso, a nossa felicidade ela está condicionada a como está a saúde da tua mente. Dependendo de como está a saúde mental sua, vai ser a sua felicidade, o seu sucesso. Então, uma das coisas que você precisa analisar e olhar para dentro de você e fazer uma autoanálise é você ver como está o seu estado e o que está por trás disso. O que está acontecendo com você que você não está tendo sucesso? O que está acontecendo com você que você está travado, O que está acontecendo com você? E você vai ver que é uma condição mental. E toda e qualquer condição mental pode ser transformada, pode ser mudada. Lembra que eu falo muito aqui nas nossas lives sobre estados? O grande problema que existe no mundo é que se existe uma pessoa que ela está passando por processos depressivos ou ansiosos, na condição de mundo que a gente foi doutrinado, uma pessoa que acaba indo procurar um recurso, ele descobre que ele é ansioso, que ele é depressivo, não é isso que fala? Aí quando alguém fala com você, você diz assim, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu sou depressivo. E quando a gente olha e estuda a origem dos nossos problemas, porque a gente como é condicionado a tratar da nossa vida com uma pílula, a gente não vai em busca da origem. E eu uso muito como exemplo, não que eu sou contra medicamento, ele tem o seu papel, da sua importância, mas a gente precisa parar e pensar, você é um ser inteligente. A pílula, não existe uma pílula mágica. Então pílulas, elas tratam sintomas, e sintomas não resolvem problemas. E eu uso como exemplo, para a gente ter uma ideia, a dor na cabeça. Se você está com uma dor na cabeça, até tinha uma propaganda antiga aí, né? A propaganda dizia assim, tá com dor de cabeça, tomou, sumiu, né? Então, quando você olha para essa questão, só que qual é a origem da dor na cabeça? Então, a origem da dor na cabeça pode ser estomacal, pode ser desidratação, ou seja, não tomou água, pode ser de estresse, ela pode ser aí de uma série de coisas, né? Que você pode estar tendo aí a dor na cabeça. Mas a pílula mágica resolve todos os problemas.
Quando você olha para essa situação, o mesmo ocorre conosco dentro do nosso emocional. Tudo está na mente, lembra disso? Se tudo está na mente, qual é a origem? Qual é a origem do seu estado depressivo? Qual é a origem do seu estado de ansiedade? Então tem origem, que é exatamente o que a gente aprende, tanto no livro A Terra de Ninguém, que você adquiriu, como a gente aprende no detox mental. Detox mental é para desintoxicação, eu vou falar dele hoje também. Você aprende no programa Insight, na realidade trabalha 5 áreas, e o GPS emocional, que é para tratar exatamente pessoas que estão em estado de ansiedade, depressão, insônia e pensamentos negativos. Quando você olha para essa questão aqui, o nosso sistema, a nossa mentalidade e o sistema de crenças, ele acaba afetando toda uma vida. Todo o teu estado emocional, toda a tua saúde é arrebentado a tua situação de crenças, o teu sistema de crenças. Ou seja, você nasce, você passa por um monte de coisas no decorrer da tua vida, e a linha de crenças e valores que você tem, elas começam a ser deterioradas, destruídas, arrebentadas. Aí você nasce, você começa a acreditar: eu nasci para sofrer. Não tem gente que pensa assim? Eu nunca vou ser feliz na vida, eu tenho dedo podre para o amor, eu não tenho capacidade para ganhar dinheiro, e assim vai, nunca vou ganhar dinheiro, nasci pobre e vou morrer pobre. Essas ideias que foram colocadas ao longo de uma vida, que elas podem ter acontecido e serem geradas por você mesmo, ou elas podem ter acontecido na sua vida por influência de outras pessoas, ou seja, de forma voluntária, você produzindo, de forma involuntária, outra pessoa produzindo. Então, desde que você pensa e sente, até como você age. Então, pensa, sente e age. Tudo isso é afetado. Você pensa, sente e age. Olha que incrível. Lembra que eu já falei para você várias vezes aqui que os nossos pensamentos, eles geram os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos mexem no nosso comportamento. E ainda tem mais um adendo aqui que mexe também no todo o processo que envolve a nossa saúde fisiológica. Então, pensamentos gerados aqui dentro, que estão vindo lá do aterro sanitário, que estão enterrados dentro da lixeira, no seu interior, no seu inconsciente, se levantam, passam pelo córtex cingulado anterior, que seria o freio das emoções, que fica na parte mediana do cérebro, não está freando, porque ele está funcionando em segundo plano, ou ele está em stand-by, ele não está funcionando. E se você quer ativar essa parte do seu cérebro, você precisa assistir uma live que foi gravada há um bom tempo atrás, que é Como Curar um Cérebro Traumatizado. E lá eu ensino exercícios para você ativar o córtex cingulado anterior, que é freio das emoções. Emoções negativas que estão sendo despertadas a todo instante pelas nossas amígdalas, que são 2 amígdalas do tamanho de uma noz. E elas então, elas estão abaixo da sua linha racional, ou seja, estão no teu inconsciente, e é por isso que está pegando. Como ela está dentro do nosso inconsciente, ela passa, ela vem, elas são responsáveis então pela nossa questão de ansiedade e pelo medo. E foi colocado por Deus em nós. Por quê? Para que você não pule de cima de uma ponte. Então, tem um sistema de proteção. Se você chegar na ponta de um prédio e você não está emocionalmente destruído ou não está doente emocionalmente, se você está perfeito, se você está saudável, nunca, porque você entende da lei da gravidade, você vai atentar contra a sua vida. Então ela tem um mecanismo de defesa que está nas nossas amígdalas, dentro aí abaixo da nossa linha racional. Então tem o medo, potencializa o medo e ao mesmo tempo a ansiedade. Só que a ansiedade benéfica, aquela que te prepara para a luta. Então se está vindo um animal feroz e você vai se esconder dele, se você está num processo aí que poderia acontecer um acidente, faz com que você haja rapidamente, está conseguindo entender? Então ela existe como mecanismo de defesa, mas devido aos traumas de todo o processo, desde o útero materno, grudadinhos pelo cordão umbilical, toda a questão de memória genética, os vampiros emocionais que existem, estão à nossa volta, fizeram com que as nossas amígdalas elas começassem a produzir em excesso medo, um medo excessivo, e o medo a grande maioria é imaginário, ele não existe, mas está potencializando, e a ansiedade deixou de ser benéfica, que era para te preparar para a luta ou para a fuga, e começou a se tornar maléfica, ou seja, começou a produzir estados em que te levou a situações que você não gostaria de ir. Quando você olha para essa questão aqui agora, ele estoura na sede dos nossos pensamentos, no córtex, no córtex pré-frontal, e aqui você tem então uma geração muito forte, e esses pensamentos agora eles se transformam em sentimentos, eles vão mexer com você. Então você está começando a imaginar: eu não presto,
eu não tenho valor, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir. Esses pensamentos, eles mexem no teu emocional e mexem com o teu sentimento. Mexendo com o teu sentimento, ele altera o teu comportamento. E quando ele altera o teu comportamento, ele pode fazer com que você reaja negativamente contra alguma pessoa ou você haja contra você mesmo. E aí entra o caso de pessoas que se cortam, o caso de pessoas que acabam até tirando a própria vida. E além de alterar o comportamento, ele também mexe em toda a parte de estrutura da nossa saúde fisiológica, ou seja, vai mexer na nossa saúde. Então percebe que aquilo que você pensa, aquilo que você sente e a maneira como você age está ligado exatamente à sua mentalidade. Os pensamentos estão gerando sentimentos, os sentimentos estão alterando o teu comportamento. Está conseguindo entender? Está ficando claro para você aí? Então, quando você pensa em atingir objetivos ou você não atinge objetivos, a sua mentalidade ela precisa corresponder às suas aspirações. Caso contrário, vai acabar impedindo você de chegar lá. Então, nós vamos falar aqui nessa live um assunto incrível. Se você tem costume, pegue papel e caneta, porque agora é a hora da verdade. Você que está chegando aqui agora no Facebook, marque os teus amigos para que venham para essa live. Você que está no Instagram, aperte essa pipazinha agora e convide pelo menos 5 amigos para vir aqui para essa live, porque a coisa vai ser incrível, gente. Quer mudar a sua vida, você precisa mudar a sua mentalidade. E eu quero passar para você nessa live, então, 7 maneiras eficazes de você transformar a sua mentalidade. Papel e caneta na mão aí, porque agora a gente vai engatar uma quinta, então aperte o cinto aí, a gente engata uma quinta e vamos voar. São 7 princípios muito importantes para você transformar uma mentalidade. A gente entra num processo agora de reassumir o controle da mente. Essa terra, ela te pertence. O verdadeiro dono, a verdadeira dona, o legítimo dono, a pessoa que tem a escritura dessa terra tem que ser você. Mas a máquina ocupou o papel, a máquina está escravizando você. E até quando você vai permitir isso? Olhe para a tua vida, olhe ao seu redor, olhe para as coisas que já aconteceram com você, olhe para as coisas que estão acontecendo com você. Está feliz com isso? Mais um ano chegou e você fez promessas e você se preparou para um novo ano, mas se você não mudar o seu interior, se você não mudar essa situação, os teus vícios emocionais, esse ano de 2021 ele só vai ser uma extensão do que foi 2020, 19, 18 e assim por diante. Está conseguindo entender? Então acorda para a vida e mude a sua história. Estamos apenas começando esse ano e você tem tudo para transformar a sua história, para modificar a pessoa incrível que você é, esse ser maravilhoso que Deus criou. E é nessa live, nessa noite que a gente quer trabalhar muito forte com isso. Então papel e caneta na mão, porque a live de hoje ela promete. Vamos lá então? A primeira dica ou a primeira chave que eu poderia trazer para você hoje à noite é uma chave incrível, né? Uma chave mental muito forte, que é mude a sua conversa interna. Grande parte das pessoas que sofrem e têm grandes problemas emocionais são pessoas que ficam no mimimi. Sabe o que é mimimi? Mimimi, mimimi, mimimi e se vitimizando. São pessoas que é mais ou menos como aquele desenho lá do Lip do Hard. Lembra do Hard? A hiena, né? E tinha o leão e tinha a hiena. A hiena depressiva ao extremo, vivia num estado terrível depressivo. E a hiena ficava, ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza. E esse é exatamente o comportamento de alguém que vive o mimimi ou alguém que se vitimiza. E eu não estou desmerecendo uma pessoa que está passando por um processo de ansiedade ou um processo de depressão. Jamais, longe de mim. Mas eu entendo que toda e qualquer pessoa pode sair da condição que se encontra, porque é um estado, é condição. E como é condição, você pode mudar a sua trajetória, você pode mudar a sua história. Só que você começa a olhar para a vida e você acredita naquilo que foi pintado. Eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu sou depressiva. E cada vez você vai mais e mais e mais afundando, e cada vez mais afundando. Por quê? Porque quando você coloca para dentro de você que você cria identidade. E quando cria identidade, cria força. E quando cria força, tem um poder incrível e destrutivo contra você. Mas quando você se levanta e quando você para e você pensa que
você está vivendo um estado, e um estado de ansiedade, um estado depressivo, aí você começa a ver a diferença. Ô Juscelia, a live é ao vivo, minha amiga, nós não estamos transmitindo uma gravação, é ao vivo, tá? E quando você olha para essa questão aqui agora, mude a sua conversa interna. Que tipo de conversa interna, Uriel? As conversas que você tem com você. Essas conversas que você tem dentro do teu interior, que são reflexo de dentro da tua mentalidade. Ou seja, o teu inconsciente, que é aí, que está dentro de você, o teu inconsciente, ele é o aterro sanitário, ele está tendo eco, ele está voltando para você. É como se eu chegasse aqui agora na entrada de uma caverna. Alô, 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 alô. Consegue entender? Ele está voltando, é um eco que está vindo de dentro de você. Então você começa a passar por um processo na sua vida interna, e esse processo é uma conversa interna com você. E nessa conversa interna, você está ecoando a maldição na tua vida. Quanto mais você olha para você e você diz assim, eu não sou bom o suficiente. Lembra do eco? Eu não sou bom o suficiente, não sou bom o suficiente, não sou bom. Ele está repetindo. E ele vai e volta, ele vai e volta. Lembra que eu já falei para você aqui? Que os nossos pensamentos, eu ilustro sempre com uma caneta, eles têm um poder incrível, porque eles vão e eles vêm. E nessa vai e vem, vai e vem. Se eu perguntasse para você, machucou? Você vai dizer, claro que não, Uriel, não machucou. Mas se eu ficar 5 minutos fazendo assim, se eu ficar um dia fazendo assim, se eu ficar um mês fazendo assim, se eu ficar um ano fazendo assim, isso aqui vai virar uma ferida terrível. E é exatamente o que você está permitindo que a tua mente faça com você. Está ecoando dentro de você, está vindo de volta para você. E se você começa a repetir isso, esses pensamentos, eles vão criar a sua realidade, porque os nossos pensamentos, eles criam a nossa realidade. A vida que você está tendo hoje é um reflexo do que você produziu no passado. O que você vive hoje é aquilo que você plantou com a tua mente, com os teus pensamentos. Eles te sabotaram, eles te destruíram, eles te jogaram para baixo. Você vive exatamente o que você permitiu que plantassem ou você mesmo plantou. Aí de repente você pode olhar para mim e dizer assim, mas Uriel, pelo amor de Deus, e agora já era para mim? Eu estou até tomando aí antidepressivo, estou tomando uma série de medicamentos. Continue tomando, quem tem que tirar o medicamento de você é o seu médico. Mas aplique, pratique aquilo que eu ensino, faça as técnicas, os exercícios que você vai melhorar tanto, mais tanto, que o teu psiquiatra vai perceber e ele vai tirar o medicamento de você. Não pare você por você mesmo. Ele vai tirar, porque ele vai ver um processo de mudança. Num primeiro momento, é claro, ele vai diminuir a quantidade de medicamentos e depois ele vai acabar tirando. Mas depende de você transformar a sua história, transformando a sua mente. É possível? Claro que é. Eu já vi isso. Muitos casos. Pessoas que não conseguiam dormir, que tomavam medicamento, hoje dormem, que é uma beleza. Tem que bater lata para acordar essa pessoa. Então, quando você olha para essa questão aqui, esse eco, os teus pensamentos vão criar a sua realidade e sua mentalidade vai acabar impedindo de você ter a vida que você deseja. Então, muitos de nós temos sonhos. E amanhã, de manhã, eu estarei 7 horas da manhã numa live falando de sonhos. O poder, a verdade, deixa eu ver como é que é o título da live amanhã das 7. A verdade sobre os seus sonhos. Então eu vou falar sobre sonho, todos nós temos sonhos, e o que o sonho tem a ver com a saúde emocional. Então amanhã é uma live incrível, 7 da manhã, que vai acontecer e eu estarei aí ao vivo, conversando com aqueles que vierem. Então, os nossos pensamentos, eles têm um poder incrível para transformar a realidade, e a sua mentalidade, então, ela vai impedir que você alcance a vida que você deseja. Que tipo de vida você deseja? Então, para transformar a sua mentalidade, você precisa mudar a sua conversa interna negativa. Eu nasci para sofrer, eu sou cocô do cavalo do bandido, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro. Você está conseguindo entender o que uma vida inteira você sabotou você, uma vida inteira você se destruiu, uma vida inteira você repete pensamentos negativos, sugestões negativas dentro de você. Você está se auto-sabotando, você está se autodestruindo. E quando você olha para isso, mude essa conversa interna negativa para um discurso de capacitação. Ou seja, eu posso fazer, eu consigo, tudo que eu toco se transforma, eu tenho a mão boa para fazer as coisas.
As minhas células são saudáveis, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, sou perfeito, sou saudável, sou amado pela família, amado por Deus, eu tenho bons relacionamentos, boas amizades, eu sou um imã magnético para atrair boas amizades. Você está conseguindo entender a diferença? E aí aquela crença de valores que foi destruída, ela começa a ser fortalecida. E quando você olha para isso, então o primeiro passo é mude o seu diálogo, ou seja, mude esse diálogo interno que você está tendo com você mesmo. Mude essa conversa negativa, essa conversa maldita que você está tendo com você mesmo. A segunda dica aqui agora é mude o seu idioma. Depois que você muda o diálogo interior do teu pensamento e a história que você estava contando para você, né? Porque uma vida inteira você ficou no mimimi, uma vida inteira você se vitimizou, todo mundo é amado, menos eu, Deus ama todos, menos eu, porque esse é o tipo de situação que condiciona uma pessoa a determinada coisa. Então agora chegou a hora de você parar de contar essa historinha para você, parar de repetir o eco dentro da tua mente, e agora chegou a hora então de você mudar a maneira como você fala com as outras pessoas. E aí é muito importante, porque tem gente que ela se automutila, ela se destrói ela mesma. E uma coisa importante é você mudar o diálogo com os outros. Porque lembra lá do Hard que eu falei aqui? Ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza. Ele estava dizendo para o Lipe, ele estava dizendo para o mundo, ele estava dizendo para as crianças que cresceram escutando ele falar nesse desenho. E ele dizia, e é exatamente o que nós fazemos. Você chega e diz bom dia para uma pessoa e diz assim, bom dia por quê? Tá chovendo, o dia é uma desgraça, olha o governo, olha lá o presidente, olha lá o governador, olha o prefeito, olha o vereador, olha a esposa, olha o marido, olha os filhos. Você está conseguindo entender? Então se você está se enxergando agora, ei, acorda para a vida, pelo amor do céu, acorda para a vida. Você precisa mudar o diálogo interno com você mesmo e você precisa mudar o seu idioma, a maneira como você fala com as outras pessoas. Então evite frases, eu sempre fui assim, eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu tenho a mão podre para relacionamentos, eu nunca vou ser feliz. Você está falando e repetindo, olha o eco que você agora está colocando para os outros. E olha, é incrível, viu? Porque se você é cristão ou cristã, se você olhar para o livro sagrado aí dos cristãos, esse livro fala, com maldições sois amaldiçoados. Você está traindo desgraça para a tua vida. E se você olhar para a ciência, se você não é um cristão, a ciência diz tudo que você foca expande. Você está traindo para você o que não presta. Então, tire esse tipo de idioma, essa conversa com outras pessoas. Essa conversa sempre fui assim, eu sempre faço isso. Então, mude isso para uma mentalidade construtiva. Tudo que eu toco se transforma. Eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de se transformar. Você pode dizer assim, eu tenho o direito de errar, de fazer escolhas e até errar. E muitas delas eu vou acertar. Então você começa a mudar para algo construtivo e não algo que seja destrutivo da natureza que está sendo. Está conseguindo entender? Faz sentido, gente? Você anotou? Então aí a segunda é mude o seu idioma. Além de você criar um hábito de falar as coisas, além de tudo, de você mudar o idioma, crie um hábito incrível de você falar das coisas boas que acontecem com você. Você já parou para pensar que geralmente as pessoas falam de coisas ruins, em vez de falar de coisas boas? Fale de coisas boas. Pare de falar de coisas ruins. Pare de você evidenciar, de você fortalecer o que não presta. Todas as famílias têm problemas. Todas as famílias têm lá o maridão, tem lá a esposa, tem a sogra, tem o cunhado, que dizem que cunhado não é parente, né? Tem uma série de coisas que acontecem dentro da família. E quando você evidencia, quando você fortalece esse tipo de coisa, você está se automutilando emocionalmente. Então mude o seu idioma, mude a maneira. Você já mudou o diálogo, que era aquilo que você permitiu o eco. Eu não presto, eu não presto, eu não presto. Está indo e voltando, e agora você muda o idioma. E o que você faz ao mudar o idioma? Você muda a tua conversa com as outras pessoas. Você agora para de enaltecer o que não presta e você começa a trazer em evidência aquilo que presta, aquilo que é bom, aquilo que é legal dentro da tua casa. Não evidencie problemas. Isso vai encorajar uma mentalidade de abundância, não de miséria, não de carência, não de medo, não de tristeza. Então, se você começa a evidenciar, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir dinheiro, eu já era, eu não sei o quê, adivinha o que vai acontecer com você?
Então, não sou saudável, sou doente. Imagine o que vai acontecer com você. Você está plantando, lembre, influencia como você pensa, você sente e você age. Eu sempre falei aqui, pensamentos geram sentimentos, sentimentos alteram comportamentos e vai mexer também no teu fisiológico. E aí, você quer o que da vida? Até quando você vai ficar aí de mimimi? Até quando você vai ficar aí em cima do muro das tuas emoções? Até quando você vai permitir que essa desgraça que existe no mundo, essa grande quantidade de caminhões de lixos emocionais que são despejados em cima de nós a cada dia? E aí você adoece. Quando você adoece, você não entende o que os outros falam. A pessoa pode estar falando para o mundo e você entende que é para você, porque você é vítima. Você é uma vítima de você mesmo. Então você pode olhar uma postagem no Instagram, uma postagem no Facebook ou um vídeo no YouTube e você acreditar que é uma ofensa, que é para você, porque você está doente. Por quê? Porque você vive uma vida inteira de mimimi e permitindo que um monte de caminhão de lixo despeje sobre você e você não trabalha a tua mente, como você pensa, como você sente, como você age, e aí você pensa que sempre é do lado pessoal. Então, é a pior desgraça que existe. E quando você olha para essa situação, então mude o seu idioma. Terceira chave incrível agora de transformação mental é você determinar a mentalidade que você precisa e agir como se você tivesse alcançado. Então, determine aquilo que você quer e haja como se tivesse alcançado. Então, vamos fazer um parênteses aqui agora, né? Por favor, você tem que estar com o pé no chão. Não é agora que você vai se levantar e vai dizer assim, você mulher, eu quero casar com o Brad Pitt. Não vai funcionar, entendeu? Isso não existe, cara. Você tem que entender que não existe. Eu quero ganhar na Mega Sena. Isso é algo que praticamente é impossível. Pode acontecer? Pode, mas praticamente impossível. Então, quando eu falo para você que você precisa determinar uma mentalidade como algo que você já pudesse chegar e você realizar, é você ter o pé no chão. E aí você trabalha para cima disso. É a mesma coisa quando você lida com quadro de visualização. Lidar com quadro de visualização é você visualizar características, virtudes, situações. Então, às vezes eu falo, quando eu trabalho aí, por exemplo, com pessoas que querem tratar a questão do relacionamento, quadro de visualização não é para você colocar a foto de um homem lá. Quadro de visualização é você colocar a característica. Você pode até colocar a foto de um homem, mas não tem que ser o homem que você está querendo, tá conseguindo entender? É característica. Se é loiro, se é negro, se é verde, se é amarelo, sei lá, característica. O tipo do carro, característica. O tipo de casa, característica. Mas não é você colocar a casa do Silvio Santos, um exemplo, e você dizer assim, eu quero a casa do Silvio Santos. Não vai acontecer. Quadro de visualização, você coloca características. E é aí que muita gente falha, é aí que muita gente erra. Então, quando você determina a mentalidade que você precisa, você age como se você tivesse alcançado. E as coisas vão se mexer na direção para que você alcance. Não significa que vai ser. Então, se você escolhe, se eu, por exemplo, quero, sei lá, vamos imaginar, não tenho plano na minha vida, mas vamos imaginar que tivesse. Eu quero um avião, um exemplo, mas eu escolhi o avião do fulano de tal. Tá errado? É a mesma coisa que o camarada dizer assim, então eu quero uma mulher, mas é a mulher do meu vizinho. Tá errado. Então, quando olho, é característica. Eu acho muito lindo, de repente, vamos imaginar a característica da esposa do vizinho numa determinada situação. Sei lá, ela cuida bem dos filhos. Eu quero encontrar uma mulher que ela vá cuidar bem dos filhos. Tá conseguindo entender? Agora, se você ir para o caminho de colocar a foto da mulher do vizinho, tá errado. Totalmente errado. Não é assim que funciona. E se você chegasse a atingir uma situação como essa, seria um pecado mortal, né? Então, quando você olha para isso, você então escolhe uma meta que você deseja alcançar e você pergunta, qual a mentalidade que eu preciso atingir para alcançar essa meta? Então, qual é a mentalidade? Qual é a mentalidade das pessoas que tiveram sucesso e chegaram lá? Qual foi a mentalidade que elas tiveram? Então vamos imaginar que eu quero ser próspero financeiramente. Você quer ser próspero financeiramente, as coisas não estão bem para você, mas você está agora determinando uma mentalidade de abundância, mas você tem que ter uma mentalidade de abundância. Agora, não uma mentalidade miserável. Não, vai dar certo para todo mundo, menos para mim, eu não vou conseguir. Eu até tentei, o Uriel falou, eu até coloquei aqui, mas não vai. Você está conseguindo entender? Não vai funcionar. Você tem que colocar uma mentalidade de abundância, acreditar. E você trabalha olhando e observando. O que é essa pessoa aqui que era, de repente, um gari, que é uma profissão incrível, porque a gente precisa muito deles,
e uma salva de palmas para os garis, porque sem eles o que seria da gente? Mas de repente você olha um gari e ele se tornou um empreendedor, ele ficou bem financeiramente. O que ele fez? Qual foi a mentalidade que ele teve? Então muitas pessoas deveriam ter uma mentalidade de águia, que é voar, é estar nas alturas, é ganhar espaço, mas ela tem uma mentalidade de galinha, dentro de um galinheiro, ciscando para trás. E mentalidade de galinha não vai levar ninguém a lugar nenhum. É você começar a pensar que você não tem capacidade. É uma galinha olhar para o céu, enxergar uma águia e dizer assim, eu queria tanto voar, mas não vou conseguir voar. Talvez não conseguiria voar como águia, mas uma galinha também pode voar. Você está conseguindo entender? Então pare de ciscar para trás. Quando você olha para isso, uma mentalidade que você vai transformar é você de repente começar a... Vamos imaginar que a pessoa quer emagrecer, então ela imagina essa mentalidade como se algo tivesse acontecido. Como você estaria com 5 quilos a menos, 10 quilos a menos, talvez olhando uma roupa numa loja de como você ficaria. Mesmo que não seja uma verdade presente, ela começa a ir para esse caminho, porque você está começando a ir. Aí você começa a ver como que a pessoa que emagreceu, o que ela fez, como que ela nutriu o corpo dela, que tipo de exercício ela fez. E aí você vai em busca da transformação também, começa a acontecer. E é um processo. A quarta chave agora, muito importante, tome nota, você que tem costume de anotar, é aprenda e aplique, aprenda e aplique. E muitas pessoas acabam errando pelo seguinte: tem pessoas que assistem as nossas lives aqui, e as lives ela é como se fosse um quebra-cabeça, não sei se consegue entender, porque a gente fala sobre várias áreas da saúde emocional e várias áreas da vida, mas é um quebra-cabeça, porque muitos de vocês foram chegando ao longo do tempo, e você não começou lá no começo, foram indo em vários dias diferentes, meses diferentes, em momentos diferentes e coisas diferentes que eu falei. Então fica como um quebra-cabeça. E às vezes, puxa, como que essa determinada pessoa alcançou o resultado que eu não estou conseguindo? Porque muitos acabam tendo pressa. Você quer pílula mágica, e se você quer pílula mágica, saia dessa live. Você não está no lugar certo. Porque aqui não tem pílula mágica. Aqui tem dedicação, exercícios que você faz para sua mente, e você reassume o controle da tua mente e você passa a sair de estágios depressivos, estágios de ansiedade, estágio de dor emocional e transformar a sua vida. Com as dicas e técnicas, e você então aprende e aplica. Mas muita gente pensa, não, mas eu vou ficar só com a live, que às vezes só a live resolve a parada, né? E quando você olha para isso, lembra que eu falei para vocês, sempre repetir, tudo tem uma origem. E talvez antes de me assistir, talvez nunca ninguém tinha falado isso para você. Ou talvez alguém até falou. Mas é o que eu sempre bato na tecla. Você pode transformar a sua história transformando a sua mente. Mude o seu interior, que o seu exterior vai se transformar. Mas como que a gente muda? A gente tem que pagar o preço. E o preço muitas vezes é financeiro, o preço muitas vezes é estudo, o preço muitas vezes é você ficar sem dormir para você estudar determinada coisa. Mas tem gente que não quer pagar o preço, não é verdade? Como a pessoa é doutrinada a acreditar na pílula mágica? Então, você precisa ler. E tem gente que não gosta de ler, né? Leia livros de grandes mestres aí para que você consiga compreender e adotar o pensamento deles. A mudança de chave, como que essas pessoas pensavam, a mudança que eles fizeram para a sociedade, para o mundo em geral, o legado que esses grandes homens ou até mulheres deixaram, porque tem muitas mulheres que escrevem de uma maneira maravilhosa, deixaram um legado incrível de transformação, de como entender a mentalidade. Então leia, isso é muito importante. Se você já recebeu o livro Terra de Ninguém, leia esse livro. Esse livro foi escrito com muito carinho. Esse livro foi escrito com muito amor para transformar a sua história. E exatamente ele ganhou o título do que eu mais falo nas nossas lives, Terra de Ninguém. O nosso cérebro se transformou numa terra de ninguém. O nosso cérebro está cheio de lixo. E eu ensino nesse livro como que você elimina armadilhas da mente, como você lida com parasitas mentais, como você lida com os vampiros emocionais, como que você faz para reassumir o controle do cérebro. Uma série de coisas acontecem aqui dentro desse livro, então leia esse livro. Ah, Uriel, mas eu não comprei ainda, tá esperando o quê, filhão? Vai cair do céu? Corra, vai atrás, procure. Aí você que está no Instagram, ele está aí na minha biografia, no Facebook também tem uma postagem, ou me mande uma mensagem, a gente conversa sobre isso.
Então o livro Terra de Ninguém, para você ter uma ideia, você encontra e aprende sobre essa terra, que é uma terra fértil, que tem um poder incrível, mas ela está abandonada. Ela foi abandonada pelo legítimo dono, a legítima dona que é você. E existe uma batalha tremenda. Eu falo sobre a batalha da mente. O seu verdadeiro dono, a sua verdadeira dona, os autênticos donos dessa terra abandonaram por anos, por anos. Isso é o mundo, não é só você. O mundo, hoje você está ouvindo falar, mas é o mundo abandonou, as pessoas abandonaram e os vampiros emocionais estão a cada dia drenando a energia das pessoas. E as pessoas não entendem por que está tão arrebentado, por que está tão machucado. E nesse livro aqui, eu mostro então e apresento que tudo começa no útero, tanto que o primeiro capítulo é a origem o primeiro capítulo, tudo começa no útero. E é de lá eu começo a trabalhar vindo pelo útero materno, passando por todo o processo de traumas e bloqueios emocionais que você enfrenta num passo a passo até a sua liberdade emocional. E tudo aqui num livro de mais de 280 páginas, que vai te ajudar bastante, conduzindo você então, leitor, ao início de uma nova vida. E é legal, não é? Se você já recebeu, não esqueça de postar a foto e me marcar aí, porque eu quero comentar aí na sua foto, ou alguém da minha equipe vai comentar aí te dando os parabéns, tá certo? Uma outra coisa muito importante, você precisa também aprender a se desenvolver através das nossas formações. Se você está em estado de ansiedade, estado de depressão, estado de insônia, pensamentos negativos, o programa para você se chama GPS emocional. Ele não está aberto, mas quando eu abrir uma nova turma, corra, participe, converse comigo sobre quando eu vou abrir uma turma. No GPS emocional, você tem dentro dele um passo a passo que ajuda as pessoas a enfrentarem os seus problemas emocionais, minimizando os estragos causados por traumas e bloqueios emocionais que por anos maltrataram você. No GPS emocional você aprende a dormir, no GPS emocional você aprende a tirar coisas da sua alimentação que são verdadeiros venenos para o teu cérebro, potencializadores do nosso sistema nervoso central. Então, o GPS emocional é incrível. Isso é um programa incrível, que se você não está dentro, já deveria estar. Um outro programa sensacional aqui é o programa Insight. Esse é uma bênção que surgiu, porque esse a gente trabalha em 5 áreas da sua vida. O Insight, ele é um programa de desenvolvimento pessoal que está mudando a vida dos alunos que estão levando a sério e já estão participando, porque ele é uma verdadeira bússola que ele te guia num processo de transformação em 5 áreas da sua vida: saúde, relacionamentos, carreiras, riqueza e também felicidade. Olha que incrível! É um programa muito forte para essas 5 áreas. E o bebezinho mais novo que surgiu aí é o detox mental, que é a desintoxicação da mente, porque muito se fala sobre detox, né, do corpo, da sua saúde física, e as pessoas esquecem da desintoxicação mental. Esse é um presentão que chegou lá no finalzinho do ano, presente de Natal e de Ano Novo. Olha, a Paula colocou aqui, adora a meditação do GPS. Legal, Paula. E parabéns, né? Você é uma das alunas ali. E o detox é um presentão, gente. Se você olhar, ele tá aí tanto nos links, ele tá liberado. O detox, o insight estão liberados. Nossa, é irrisório o valor do detox. Ele não paga nem para manter ele dentro da plataforma. E quando você olha para o programa Detox Mental, para você ter uma ideia aqui, ó, lá você encontra exercícios e técnicas práticas para você desenvolver habilidades, para você desconectar-se dos problemas que você enfrenta e se conectar à solução. O detox ele ensina você a desconectar o problema, é você tirar o plug da tomada do problema e você conectar na solução. Como que você faz a mudança de chave? Ele ensina lá dentro. Ele desintoxica a mente, expandindo a tua memória e mantendo, então, e fortalecendo a sua concentração, o seu foco, aumentando a produtividade e mantendo o seu pensamento ágil e claro. Tem coisa melhor do que isso, gente? Detox mental. E vai melhorar a sua inteligência emocional, promovendo uma verdadeira transformação na sua vida. Então, não tem desculpa. Se você não quer mudar de vida, é uma questão particular e pessoal tua. Mas você viu o que tem? 5, para você ter uma ideia, acho que foram 5, né? 4 ou 5, 4, né? São 3 programas e o Terra de Ninguém, né? Que é fantástico para transformar, mas depende de quem. Você pode até levar um cavalo até a água, né? Mas você não pode forçar o animal a beber água.
Até depois alguém surgiu com uma ideia que diz assim, não, você coloca sal, o animal lá come o sal e toma água. Então vamos imaginar que as nossas lives e o meu processo de conscientização, de fazer você enxergar que você pode transformar sim a sua história, mudando a sua mente, reassumindo o controle da tua mente, ele chama atenção, mas depende de quem? Depende unicamente e exclusivamente de você. Quinta chave de transformação da sua vida, para mudar por completo a sua mentalidade, para transformar a sua vida, cerque-se de pessoas que correspondem à mentalidade que você deseja. Então não adianta você estar assistindo as lives, você está lendo aí o livro Terra de Ninguém, ou você faz parte de um dos programas, o Detox, o Insight ou o GPS Emocional, e você está grudado com um amigo teu que é o hard. Ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, nunca vou ser feliz, nasci para sofrer, tenho o dedo podre pro amor. Eu estou ironizando aqui, não é verdade? Então sai fora de gente que é assim. Ou essa pessoa muda junto com você, você traz ela para uma transformação de vida, ou se afaste dela. Porque se você está se cercando de pessoas que não correspondem àquilo que você quer de mudança de mentalidade, um abismo puxa outro abismo, meu amigo. E aí, o que acontece? É uma história que contam aí no passado, que tinha um camarada que estava pensando em tirar a própria vida e ele sentou na ponta de um abismo. E talvez você conheça essa história e alguém falou, não, deixa comigo, vou lá resolver a parada. E ele pegou e foi lá. Meia hora depois, os dois pularam. Então, o que foi que aconteceu de errado na história? Então, ele foi para uma pessoa que estava numa determinada situação e ele não era tão bom como ele imaginava. Então, cerque-se de pessoas que correspondam à mentalidade que você deseja, à transformação que você deseja. Quer transformar, por exemplo, a sua mentalidade para dinheiro e sucesso? Você tem que andar com fracassado? Sim ou não? Coloca para mim nos comentários. Você tem que andar com fracassado? Você tem que andar com gente que não ganha dinheiro? Você tem que andar com gente que está dizendo o tempo inteiro que eu nasci pobre e vou morrer pobre. Você está querendo ganhar dinheiro. Você está querendo ter sucesso na vida. É esse tipo de pessoa que você tem que andar? Responde para mim aí. Se você começa a sair com esse tipo de gente, nunca, mas em hipótese alguma você vai conseguir dar a volta. Se você quer alcançar sucesso, você tem que estar andando com pessoas que tenham sucesso em qualquer área da vida. Pessoas que pareçam, ou tenham, melhor dizendo, a abundância de dinheiro que está fluindo em direção a elas e vai acabar fluindo para você. Porque você está indo atrás de pessoas não por interesse, mas o que eu estou dizendo é você andar. Agora, adianta, por exemplo, uma das piores desgraças que existe dentro do relacionamento de marido e esposo é quando um puxa para trás. Um está tentando avançar, o outro puxa para trás. Não, nunca vai dar certo. Não, não vai acontecer. Eu vou abrir uma empresa. Não, não abre não, que você vai quebrar. Fique de CLT que é melhor, que está garantido teu salarinho a vida inteira aí, e lá no finalzinho se aposenta com essa pensãozinha sem vergonha, e aí é uma maneira, né? E o pior desgraça que existe é quando alguém puxa para baixo. Então tome muito cuidado com esse tipo de coisa. E talvez você já viu isso, pessoas que puxam para baixo, parentes, né? A sogra, a esposa, o marido, os filhos, cunhado que não é parente, às vezes mete o dedo também. Então você quer transformar a sua mentalidade na saúde emocional, você precisa andar, você precisa falar, você precisa estar perto de quem é saudável emocionalmente. Você tem que estar aqui na live. E se são parentes seu que está tudo meio bichado aí, o que você precisa fazer é convidar o povo para assistir. Assim como está te fazendo bem, assim como está transformando a tua história, é o que vai acontecer com essa pessoa também. Então, acaba sendo mais fácil você adotar uma mentalidade quando você vê ela, quando você imagina ela, quando você já começa a enxergar ela funcionando na vida de outras pessoas. Então, quer ver? Vamos imaginar que você quer reconstruir a tua vida nos relacionamentos. Mas aí os teus amigos são tudo separado, divorciado, lascado, mulherengo, ou homerengo, né? Aí, que tipo de amizade que está te levando para onde? Um abismo puxa outro abismo. Aí quando você olha para esse tipo de coisa, ele só vai piorar a sua situação. E quando você olha para isso aqui, então você precisa urgentemente estar perto de pessoas que têm essa mudança. Então você anda, você pensa, você está perto de gente que pensa saudável. Senão é complicado. E aí, aí chegamos agora numa outra parte aqui agora, que é
ainda dentro dessa parte, é muito mais fácil você adotar uma mentalidade quando você vê que ela já está funcionando na vida de outras pessoas, como eu disse, né? Então aprenda como eles pensam e se adapte aos seus hábitos diários, ou seja, adapte a tua realidade, a tua vida, de acordo com a tua mentalidade. E a sexta dica agora, ou a sexta chave: crie novos hábitos para apoiar a sua mudança de mentalidade. O que são eles aqui? Integre na tua vida, então, hábitos poderosos em seu dia a dia, que vão ajudar você a mudar a sua mentalidade e reforçar o seu pensamento de ação. Então, se você está num processo de transformação da sua mente, você precisa, então, estar fixando coisas de crescimento, agendando um tempo para você aprender e começar a anotar os teus aprendizados. Por isso que eu falei, você está com um caderninho na live? Você tem que anotar, não confie só na mente, você vai esquecer, você tem que anotar. E você pega algumas coisas que eu falar ao longo da live, você pode estar estudando, ou reassistir depois ela, e faça isso. E você começa então a anotar o teu aprendizado, e além de anotar o teu aprendizado, você começa agora a anotar as tuas realizações. Caramba, antigamente eu não dormia, só dormia dopado, agora eu não estou tomando mais remédio. Olha o que aconteceu comigo aqui. Você começa a anotar aquilo de bom que aconteceu com você todos os dias, aquilo que está acontecendo com você. E se você está evoluindo da mentalidade de destino agora para a jornada, pratique então estar atento, vigiando mesmo, que está cheio de vampiros emocionais ao nosso lado, né? E aí você começa agora a celebrar os pequenos sucessos, as diferenças que estão acontecendo. Então você começa a vigiar. Caramba, antes eu falava muita coisa negativa, agora eu não estou falando mais. Comemore isso. A Cássia escreveu aqui: vivo com isso, mas eu incentivo o marido e ainda está ruim para ele. A situação não é fácil, mas continue fazendo seu papel, continue trabalhando na mente dele, e as coisas vão se transformar. Quando ele estiver dormindo à noite, se ele tem um sono um pouco pesado, você pode até colocar a mão nele e você fala palavras de afirmação para o seu marido, que ele é incrível, que ele é especial, que ele é inteligente, que tudo que ele coloca a mão se transforma, que ele é um imã para atrair dinheiro nos negócios que ele realiza. E por incrível que pareça, teu marido está dormindo, Cássia, mas o inconsciente dele está captando tudo que acontece para fora. O teu também é a mesma coisa. Por isso que alguns alunos até acabam dormindo com a meditação do GPS emocional, porque ela dorme, mas o inconsciente fica captando, e isso é fantástico. Sétima chave agora, indo para a parte final nessa noite: saia da sua zona de conforto. E grande parte das pessoas estão numa zona de conforto incrível. Lembra lá do mimimi? O mimimi e o vitimismo. Então é tão mais fácil ficar na zona de conforto. Então você precisa sair dessa zona de conforto e se colocar em situações que desafiem você. Uma das situações é: vou ler o livro Terra de Ninguém. Caramba, não gosto de ler. Mas, gente, a hora que você lê esse livro, você vai falar: cara, é libertação. É você pagar o preço mesmo, você se tornar aluno da próxima turma do GPS Emocional. Você fazer parte do programa Insight, que transforma a sua vida em 5 áreas. Você desintoxicar a sua mente, que é um presente irrisório aquilo ali, mas está lá. A sua disposição só depende de quem? Depende de você. Eu não posso te pegar na mão e te forçar, depende de você. Saia da zona de conforto. Se você não sair da zona de conforto, você vai continuar com essa vida que você está tendo até quando? Vivendo os estados que você está vivendo. Então você precisa tornar para você uma necessidade de sobrevivência. Ou você vai chegar daqui a pouco, 80 anos na história da sua vida, você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, o que eu fiz? Ei, sai daí, rapaz. Sai daí, menina. Então pergunte-se: em que situação eu posso me colocar que me obrigue a operar com mentalidade superior? É você se levantar cada dia, colocar a mão na cintura, né? Levantar assim, esticar o peito, assim, olhar no espelho e você dizer assim: eu posso. Respira, né? Puxa o ar. E você pode fazer umas 4, 5 vezes. E você diz: eu consigo, eu posso, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, eu tenho a capacidade em mim, tudo que eu toco se transforma, eu sou um imã para atrair dinheiro nos meus negócios. E você vai ver o que vai acontecer. Mesmo que não seja uma realidade presente, atual agora, vai se transformar, porque você está mudando a sua mentalidade.
Mas você tem que pagar o preço, você tem que se condicionar, é você sair da zona de conforto. E alguns já me falaram: ah, Uriel, é tão bom assistir a live é maravilhosa, mas não compra o livro Terra de Ninguém, não participa de nenhum programa. Então o que acontece? Ela fica sempre na live. Funciona? Claro que funciona, muita gente se transformou. Mas por que não ir além? Por que não transformar por completo? Por que não blindar a sua mente com um programa fantástico que existe como esses? Basicamente a ideia é você projetar o seu ambiente para você treinar então o seu cérebro. E eu termino essa noite recapitulando rapidinho aqui. Se você não anotou, agora é a hora. São 7 coisas muito importantes. A primeira delas, mude a sua conversa interna. Então pare com esse mimimi, essa conversinha dentro de você, essa contagem de história que você está contando, que você nasceu para sofrer, que você nunca vai ser feliz, que você não tem sorte no amor, que você não tem capacidade de ganhar dinheiro, que você nasceu pobre, vai morrer pobre. Pare com essa história, mude esse diálogo interior de pensamento negativo e essa historinha que você está contando para você. Entendeu? Fez sentido? Segunda coisa que você precisa mudar, mude o seu idioma. Você já mudou o diálogo interno, você já mudou essa historinha que você está contando para você, você muda agora o idioma, ou seja, aquilo que você está contando para os outros. Aí fica reclamando do governo, fica reclamando do prefeito, do governador, do vereador, do presidente, sei lá quem for, do pastor, do padre, do sacerdote, fica reclamando do marido, da esposa, fica reclamando dos filhos. Mude esse tipo de coisa, comece a enaltecer aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que presta na sua vida. Isso não presta, esse tipo de coisa ruim não presta. Terceira situação agora, determine a mentalidade que você precisa e haja como você tivesse, se levanta e haja como se você tivesse alcançado. Só lembrando, se você usar o quadro de visualização, você trabalha com características de determinadas coisas, nunca com pessoas ou bens materiais que são de outras pessoas. Aí você entra numa prática que não é legal e é contrária àquilo que é saudável. Você está conseguindo entender? Quarto ponto aqui agora, aprenda e aplique. Ou seja, está aprendendo, vai aplicando, aprendendo e aplicando. Ou seja, daqui a pouquinho nós vamos fazer a rotina noturna agora, você aplica hoje à noite. E outra coisa, eu falei para você, vai atrás, está aqui, ó, é para você, ó os programas, vai atrás e você vai transformar a sua história. E quanta coisa já gastou dinheiro na vida, não é verdade? O meu compromisso com você não é o dinheiro. Faça parte do programa, entre no processo de garantia que existe dentro do programa. Se o programa não satisfazer as tuas necessidades que estão apresentadas no período de garantia, eu devolvo todo o seu dinheiro. Até aqueles bem pequenininhos ali que você encontra aí. Mas eu devolvo, porque o compromisso não é com dinheiro, mas é com a sua saúde emocional. Eu quero um dia ainda que você grave um vídeo agradecendo e falando o que esse programa fez pela sua vida. Quinto ponto agora, cerque-se de pessoas que correspondem à mentalidade desejada. Então me diga com quem andas e te direi quem és, não é isso? Então, o que você quer para a tua vida? Então você está andando lá de mimimi, você está andando lá de gente que fica falando de governo? Pare com esse negócio, rapaz. Outra coisa aqui agora, e último, né? Saia da sua zona de conforto, se lance. Você escutou nessa live hoje aqui, Uriel tem 3 programas e tem um livro. E você está esperando o quê? Está esperando que caia do céu? Está esperando um milagre? O milagre está aqui, existe, mas ele depende para acontecer de você, pagando o preço, se é financeiro ou é estudo, se dedicando e exercitando aquilo que você precisa exercitar. Quanto mais você exercitar esse músculo chamado cérebro, mais ele vai se desenvolver, mais ele vai crescer, mais ele vai transformar a sua história por completo. E depende de quem? Depende unicamente e exclusivamente de você. Você é o arquiteto do seu próprio destino. Você sim pode transformar a sua história, mudando o seu interior para transformar o seu exterior. Mas aí vem uma pergunta, né? Depende de quem? Depende de quem? Você tem coragem de responder hoje à noite nos comentários? Depende de quem? Aqui está a máquina incrível, a terra incrível que o Criador colocou na cabeça de cada um. Tudo que você planta floresce. Cabe a quem transformar a história? Cabe a Uriel? É ele?
É ele que foi chamado por Deus para transformar a sua vida? Em parte sim, mas cabe a quem, melhor dizendo, assumir o compromisso. Cabe a quem sair da zona de conforto. Cabe a quem se levantar e bater no peito e dizer: é comigo o negócio, é comigo a parada. Parar de culpar a sua situação emocional para uma mulher que te traiu. Parar de culpar a sua situação emocional para um homem que te traiu. Parar de culpar a sua situação emocional para um sogro, uma sogra, um pai, uma mãe que lá no passado não soube te educar, que falhou com você, que arrebentou você, que destruiu o seu emocional, que causou traumas e bloqueios emocionais. Cabe a eles. Às vezes eles nem existem mais. Cabe a você ser de luz, se levantar e tomar uma iniciativa de você galgar os degraus do crescimento transformacional da sua mente. Cabe a você. Você é um ser incrível, você é inteligente, você é especial. Deus capacitou todos os homens e mulheres à mesma situação. Você pode transformar a tua história. Mas tem muita gente que acaba acreditando em predestinação. E me perdoe se você acredita nisso, mas isso não existe. Não existe um ser inteligente, ou Deus, se você crê, que ele separou: esse aqui vai ser pobre, esse aqui vai ser miserável, esse aqui vai ser um alcoólatra, esse aqui vai morrer cedo, esse aqui vai ser amaldiçoado. Não existe isso. Todos nós fomos predestinados a duas coisas incríveis. A primeira delas, predestinados à salvação, porque Deus quer salvar a todos. E na plenitude dos tempos, ele enviou Jesus Cristo para vir a esse mundo, para resgatar o homem e a mulher que havia se perdido. Mas todos nós somos predestinados a comer o melhor dessa terra, transformar a nossa história, e está dentro de você. Não depende de pai, não depende de mãe, não depende de filhos, não depende de pastor, não depende de padre, não depende de igreja nenhuma, depende de você, não depende de patrão. Depende de você olhar para a tua situação, para a tua realidade e dizer: basta, eu não aceito isso na minha vida. Deus te fez inteligente, está aqui a máquina incrível de transformação. Tudo que você foca expande, tudo que você coloca a sua atenção, ele floresce. Então por que não mudar a história e você agora começar a se levantar e dizer: ei, eu vou mudar minha vida, eu vou reassumir o controle da minha história, e começa hoje à noite. Hoje à noite começa. Hoje à noite eu quero que você vá diante do espelho. Hoje à noite eu quero que você olhe para esses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas. Lágrimas pelas coisas que fizeram contra você. Lágrimas dos caminhões de lixo que despejaram contra você. As dores emocionais, as coisas ruins, os traumas, os bloqueios. O que teu pai te fez, o que tua mãe te fez, o que os avós fizeram, o que os professores fizeram. Toda essa coisa ruim que existe, que um dia te fez chorar. É você ir diante do espelho e você olhar nos teus olhos e você dizer: eu me amo, eu me amo. É você olhar nos olhos e dizer assim: as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. Sou perfeita, sou perfeito, sou inteligente, sou especial. Tudo que eu coloco a minha mão se transforma. Eu sou um imã para atrair dinheiro nos meus negócios. Você está conseguindo entender? Parar agora de reclamar se você reclama de tudo e de todos. Parar de atrair miséria para a tua vida. Se você não está em condição financeira legal, é parar de atrair maldição para você, começando a pensar todo dia: eu não vou conseguir, isso não é legal, eu não vou ganhar dinheiro, minhas contas vão me arrebentar. É você acreditar que a história se transformará. Eu sou um imã que atrai o dinheiro com os meus negócios, e você vai ver as oportunidades abrindo diante de você. E tudo começa na mente, porque você está atraindo. Você começa a atrair desgraça, você pensa na desgraça, e aí vira mimimi, aí vira pro lado pessoal, porque qualquer pessoa que colocar uma postagem você acha que é pra você, e virou mimimi, porque você é uma coitadinha, porque você é um coitadinho. Mas você não é coitadinho e coitadinha, você não é o cocô do cavalo do bandido, você é um ser de luz, você é incrível, você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Você consegue entender isso? Você é a imagem do Rei dos Reis. Então você não é o que o marido falou para você ou fala,
ou ex-marido falou, ou ex-mulher falou, ou filhos falaram, ou o patrão falou, ou o pastor falou, o padre falou, porque esses também machucam pessoas. Pessoas que são crentes também machucam pessoas. Então é você olhar para dentro dessa tua realidade e você entender que você é imagem e semelhança do Criador. Você não é lixo. Você é um ser de luz, você é incrível. E Ele permitiu que os escritores sagrados colocassem isso no livro sagrado, porque é verdade. Então o seu valor homem, o seu valor mulher não está condicionado ao planeta Terra, a um marido ou ex-marido, ex-mulher, ex-sei lá o quê. Está condicionado ao Rei do Universo. Você é uma pessoa que tem muito valor. Então você precisa olhar nos teus olhos nessa noite e dizer: cada segundo da minha vida vale a pena. Não importa como eu nasci, não importa a maneira que eu fui gerado, não importa o desprezo que eu recebi da minha mãe e dos meus pais, não importa o abuso que um dia meus pais fizeram contra mim. Eu me amo, eu sou feliz, eu atraio felicidade, eu atraio boas amizades, cada dia mais inteligente, cada dia mais sábia, mais sábio, cada dia mais financeiramente realizada ou realizado. Você está conseguindo entender? E você começa a produzir a transformação. Então, lição para casa hoje à noite: olho no espelho. Se você não quiser olhar no espelho, você pode fazer na hora de dormir também, na hora que você deita. Você começa a repetir e repetir, e você vai adormecer repetindo. E eu queria terminar essa live nessa noite colocando você diante de Deus, como cada live nós estamos fazendo. Mas o último recadinho nessa noite é o seguinte: amanhã, 7 horas da manhã, eu tenho um encontro marcado com aqueles que quiserem, você do YouTube, você do Instagram, você do Facebook, 7 da manhã. Amanhã a gente vai falar um assunto incrível, diferente um pouco, mas o assunto é a verdade sobre os teus sonhos. E eu vou falar aí do poder do sonho e a saúde emocional. O que está por trás do sonho e a saúde emocional? Amanhã, 7 horas da manhã, na nossa live, tá bom? Como eu atendi aquilo que vocês falaram, a gente vai terminar essa live com uma oração. Mas antes ainda, eu volto a repetir para você: tá aqui algo que pode transformar a sua vida, o livro Terra de Ninguém. Você encontra, ele já está chegando para várias pessoas. Quando chegar, marque, tire uma foto sua com o livro, marque nas postagens que eu quero comentar, ou alguém da equipe vai comentar. Se você quer passar por um processo de desintoxicação mental, o seu programa é o Detox Mental. Se você quer mudar 5 áreas da sua vida, o seu programa é o Insight. Se você quer tratar de estados de ansiedade, depressão, insônia, pensamentos negativos, que vai te ajudar inclusive a dormir, o teu programa é o GPS Emocional. Esse está fechado, mas você pode conversar comigo para ver quando ele estará aberto para você fazer parte. E eu queria colocar você nas mãos daquele que tudo conhece, daquele que tudo sabe, daquele que tudo transforma. Porque quando tudo falha, pode ter certeza que ele não falha. Se você quiser e desejar, ore comigo nesse instante, curve sua cabeça, feche os seus olhos para se concentrar nessa oração. Vamos orar. Poderoso Deus e onipotente Pai, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Nessa noite, Senhor, ao vivo, para o YouTube, Facebook e também Instagram, nós queremos orar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pedindo perdão sobre todo e qualquer pecado, para que essa oração seja aceita pelo Teu trono da graça. Estende a Tua mão, ó Pai querido, transformando a mente, a vida de cada pessoa que me assiste ou que me ouve nesse instante, com os olhos fechados. Quantos aqui, ó Pai querido, talvez estão indo por um caminho de tristeza, de infelicidade, de dor emocional, mas cada um de nós nesse instante nos aproximamos do Senhor em nome de Jesus, agradecidos, suplicando que o Senhor estenda a Tua mão e que da Tua mão saia virtude curadora, transformadora, que traga paz, alegria, traga felicidade plena, traga os bens também materiais que são necessários, traga muita saúde emocional. Eu os entrego a cada um em Teus braços de amor, orando agradecido porque o Senhor sempre nos ouve, em nome de Jesus, amém. E se você crê, diga amém aí nos comentários. Graças a Deus, muito obrigado pela sua presença,
Que Deus abençoe grandemente você e lembre-se, você não é os teus pensamentos. E uma outra coisa importante, amanhã às 7 da manhã, se você quiser, é o meu convidado para estar comigo em uma live incrível amanhã de manhã. E finalizo essa live. Se você não desistiu de mim, eu não desistirei de você. Tenham todos uma boa noite, vão na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, que vai ser amanhã de manhã, 7 horas. Tchau, tchau, fique com Deus. Tchau para você do Facebook também agora, do YouTube.